Bem-vindos ao canal do Professor Dias Marley. Chegamos aí à 12ª rodada, é isso mesmo. Abre o aplicativo e bora escalar, que a rodada já tá batendo na porta. Bora para mais uma mitada? Bora começar com a nossa análise da rodada. Essa rodada que começa aí no sabadão às 4 da tarde, então você tem até as 3h59 para escalar, mas não deixa para a última hora, hein? Começamos a rodada aí com Paranaense e Corinthians, lá na Arena da Baixada, e mesmo aí com essa reação do Corinthians, com esse jogo surpreendente contra o Santos, eu acredito que vai ter dificuldade lá contra o Furacão. Meu palpite aí é 2-0 para o Atlético Paranaense. Na sequência aí nós temos Fluminense e Bahia, para mim um dos grandes favoritos da rodada. Fluminense para mim vence aí com tranquilidade, é sim um dos candidatos ao SG, e para mim também meu palpite vai ficar aí como 2-0 Flusão. Fortaleza e Galo às 6h30, para mim é um dos grandes jogos, um jogo muito equilibrado. Fortaleza é um bom mandante, dá trabalho quando joga em casa, e o Galo tem sido um dos melhores visitantes, então tem tudo para pegar fogo esse jogo. Porém, eu acho que os dois times se defendem muito bem, então eu acho que vai ser um jogo de poucos gols, e o meu palpite aí vai ser 1-0 Galo. Fechando os jogos do sábado aí nós temos Cruzeiro e São Paulo. Dois times aí muito complicados de analisar, porque quando o Cruzeiro joga em casa não ganha, e quando o São Paulo joga fora de casa também não ganha. Então é um jogo de dois times que não querem ganhar. Imagino que vai ser um jogo bem parado, acho que um jogo de poucos gols também. Se fosse para dar um palpite de um 0-0 da rodada, eu chutaria aí Cruzeiro e São Paulo. Então acho que é um jogo de poucos gols. Para não ficar em cima do muro, vou dar um palpite aí de 1-0 para o Tricolor. Abrindo os jogos do domingo aí nós temos o confronto dos líderes, né? Palmeiras e Botafogo lá no Allianz. Então tem tudo também para ser um jogão. Esse jogo é importante assistir aí, pegar algumas peças, ver como esses dois times aí da liderança estão jogando, como é que eles se comportam. Embora o Botafogo esteja num momento sensacional, melhor momento aí, mas eu acho que o Palmeiras jogando em casa é favorito. Acho difícil bater o Palmeiras em casa, e meu palpite também vai ficar só com 1-0. Outro dos grandes favoritos para a rodada aí, Grêmio. O Grêmio enfrenta em casa o Curitiba depois daquele jogão contra o América. Embora tenha tomado o gol do América, né, não garantiu o SG. Eu acho que essa rodada tem mais chance aí de segurar o SG, então tem boas peças do Grêmio defensivamente, no meio e no ataque. O Grêmio aí, talvez o maior favorito da rodada, um dos grandes favoritos. Tem muitos jogadores interessantes aí que não dá para ficar de fora, beleza? Então, Grêmio e Curitiba, para mim também eu vou dar um palpite de 2-0. Santos e Flamengo aí, o jogo dos desesperados, né? Depois da última rodada medonha desses dois times, o Santos, que perdeu em casa pro Corinthians, fez toda aquela bauê, a torcida invadiu, jogaram bomba, vão ficar com punição aí de 1 mês sem poder jogar na Vila com torcida. Então, tudo de errado pro Santos. Mas aí você olha pro Flamengo e lembra que o Flamengo acabou de tomar 4-0 do Bragantino. Então os dois times vindo aí do seu pior momento. Vamos ver qual dos dois vai reagir melhor e dar uma resposta. Eu acredito aí que vai ser um jogo movimentado, um jogo de gols. E o meu palpite aí é 2-1 Flamengo. Acho que o Flamengo, mesmo jogando fora de casa, mesmo tendo tomado essa pancada aí do Bragantino, tem um elenco melhor e tem tudo para se recuperar e vencer o Santos, mesmo lá na Vila, aproveitando principalmente aí que a Vila vai estar vazia, portões fechados. Falando em Bragantino, o Bragantino pega o Goiás de novo em casa, acabou de jogar em casa, vai jogar 2 jogos seguidos, né? Jogou em casa contra o Flamengo, enfiou 4-0, pega agora o Goiás e tem tudo para fazer esse jogo ficar fácil e vencer novamente. Claro que a gente sabe que ele não vai estar com aquela mesma vontade que entrou contra o Flamengo, entrou em um nível altíssimo, então acho que vai ser um jogo até mais equilibrado, mas decreto aí, vitória do Bragantino, para mim placar de 2-0. América e Inter também bem difícil. A América também não tem vencido seus jogos em casa, por isso está na zona de rebaixamento. Porém, o Inter fora de casa continua aí sempre um time muito complicado de se avaliar. Joga cada partida de uma maneira, é muito difícil, apresenta bons jogos e depois apresenta péssimos
péssimos jogos, principalmente quando joga fora de casa. Então aqui é um jogo muito difícil de analisar, acho que vai ser um jogo de poucos gols. E o meu palpite aí vai ficar com 1-0 América. E fechando a rodada, jogão da segunda-feira, Vasco e Cuiabá. Jogão da segunda-feira, vocês sabem que eu falo que é sempre um jogo que tem alguma surpresinha guardada ali. E dessa vez eu vou apostar na lógica. E a lógica é a vitória do Cuiabá. O Cuiabá é um dos melhores visitantes, enquanto o Vasco é um dos piores mandantes e tem apresentado um futebol muito feio. Então, acabou de perder em casa aí, né, pro Goiás. O Cuiabá sempre dá trabalho fora de casa. Para mim é um jogo aí de poucos gols também e vou decretar aí vitória do Cuiabá 1-0. Vamos dar uma olhadinha aí nos mais escalados. Os mais escalados aí, Antônio Oliveira, o técnico mais barato e é, como eu disse, uma boa opção. No gol aí, o Grando, que na última rodada aí deixou a gente na mão, sabe? Não jogou, né? Mas está de novo como provável. Então, Grando aí como um dos mais escalados. Nas laterais aí, Capixaba, que mitou nessa última rodada, mitou nos 4-0 contra o Flamengo. Assim como o Reinaldo também, que mitou, deu 2 assistências e jogou demais na última partida do Grêmio. No miolo de zaga aí nós temos Gomes e Kahneman. A meiuca aí, uma meiuca de respeito, Bitelo, Arrascaeta e Veiga. E no ataque nós temos Vitor Roque, Cano e Soares novamente aí sendo o capitão mais escalado. A galera que não escalou na última rodada, que ficou naquela dúvida se joga ou não joga, eu disse aí para bancar, né? A gente ainda não teve a confiança de manter a faixa, acabei tirando a faixa do Soares e deixando no Tiquinho, mas também não decepcionou, guardou o golzinho dele, mas a faixa no Soares faria uma boa diferença. Mas como vocês sabem aqui o time é ousadia e alegria e nós vamos novamente aí com uma faixa de capitão. Ousadia, hein? Ousadia, hein? O time está escalado aí com o Antônio Oliveira, técnico mais barato. É um provável vencedor, então você pode economizar no técnico e gastar dinheiro em outra posição. Eu tô indo aqui com o Bento no gol. Então o Corinthians, como eu disse, fora de casa não tem marcado muitos gols. Marcou 2 aí contra o Santos, mas foi um caso à parte. Nas últimas 5 partidas marcou 3. 2 contra o Santos, nas últimas 4 então só um golzinho. Então acho que o Bento é um goleiro sim viável para a rodada. Claro que o Fábio também é uma boa opção. O goleiro do Grêmio, assim que a gente tiver certeza de qual dos goleiros que jogam, também é uma boa opção. Então tem algumas variações aí, mas nós estamos indo de Bento, beleza? Nas laterais aí, Marlon é aquele jogador que você pode deixar fixo, né? O Marlon num dia ruim ele te entrega 6 pontos. Então, que lateral que você tem essa segurança, essa garantia, independente de SG ou sem SG. Então, Marlon aí é uma possibilidade, se você tem cartoleta, deixa ele no time aí fixo e vai embora, beleza? Outro lateral que eu acho que é indispensável para essa rodada é o João Pedro. O Grêmio vai com 3 zagueiros, então o João Pedro vai jogar bem avançado, assim como o Reinaldo também. Mas analisando aí o que o time cede, acho que o Curitiba cede mais pro lado direito, então dei uma preferência aí pelo João Pedro. No miolo de zaga aí tô indo com os opostos, né? O Nino, um dos zagueiros mais caros, e aí por falta de cartoleta, tô indo com um dos zagueiros mais baratos, mas acho que o Maidana aí pode ser interessante, sempre perigoso na bola aérea, dependendo de quem tá em campo, sobra até um pênaltizinho para ele bater, então acho que pode ser um jogador interessante para quem tá nesse momento aí de falta de cartoleta, economizar num zagueiro e conseguir escalar do meio para frente do jeitinho que quer, beleza? Na meiuca aí eu tô indo com os 2 favoritos da rodada, acho que o Grêmio e Fluminense são os 2 favoritos, então precisa ter aí alguma peça no meio campo, Bitelo, Cristaldo, Vila Sante, algum dos meias do Grêmio tem que pintar, assim como um dos meias do Fluminense também, Ganso, Lima, Arias, um dos 3 aí tem que pintar no seu time. Eu tô indo de Ganso e tô indo com o Bitelo capitão. Na última rodada ele já mitou, já ia mitar mais ainda, porque arrancaram um gol dele lá, né? Foi um gol meio duvidoso, batendo o goleiro, foi contra, deram o gol contra. Ele perdeu aí 8 pontinhos, mas o Bitelo sempre produz muito scout, faz 4, 5 pontos sem o gol. Então o golzinho dele tá ficando maduro, nessa rodada vai sair o golzinho e ele vai imitar. Então, Bitelo capitão, Ganso. Então, entre os meias que nós temos aí do Fluminense disponível, o Ganso, por incrível que pareça, está sendo o mais regular, principalmente quando joga em casa.
E falando em regularidade, escolhi aí o Sobral, que não decepciona nunca, também tem uma média básica excelente e tem um jogo favorável, pode ser aí que contribua além dos desarmes, beleza? No ataque, como eu disse também, ó, precisa ter um atacante aí, Fluminense, Grêmio, são os maiores favoritos, então Cano e Soares eu acho um pouco complicado você deixar de fora. A brincadeira vai estar aí no terceiro atacante. O mais escalado é o Vitor Roque. É sim uma ótima opção. E eu tô indo aí de mais ousadia. Tô indo com o Aloysio, o Boi Bandido. Acho que vai ser a surpresa aí do nosso time essa rodada. Para tentar diferenciar um pouquinho e encostar aí na galera do pelotão da frente. Não esquece de deixar o like, comentar aí o nome do seu time para eu já te incluir no mata-mata. Na rodada passada a galera demorou para aceitar, acabou não fechando o mata-mata. Então aceita rapidinho aí, quem já tá na nossa lista já tá recebendo o convite. Se você quer participar, deixa o nome aí do seu time nos comentários e bora mitar, bora para mais uma rodada de Cartola FC. Fui!